o tema da idolatria, né? E eu lembro que na última quarta-feira a gente começou a falar do tema origem e as raízes da idolatria. E nós mostramos ali onde foi que ela surgiu, né? Onde é que a idolatria surgiu e como é que ela continua fazendo parte da experiência da humanidade. Então assim, a idolatria é algo que vai acompanhar a humanidade. Ela não apenas começa ali depois da queda, na queda, na verdade, né? Mas ela vai acompanhar a humanidade até a volta de Cristo. Até que toda a humanidade, né? Quando eu falo toda a humanidade, os eleitos, né? Sejam completamente redimidos, né? E aperfeiçoados. Então, até que o pecado ele seja completamente destruído com a volta de Jesus, a idolatria ela estará presente. Tanto na vida do homem, naturalmente falando, quanto na luta do crente contra isso, né? Porque o cristão, como nós vimos também na nossa última fala aqui, na nossa última aula que demos aqui, nós vimos que a idolatria é algo também que faz parte da vida de quem? Do crente. Um crente, mesmo regenerado, infelizmente, ele tem que resistir às tentações da idolatria. Ele pode cair, infelizmente, num pecado de idolatria, não é? E aí, a gente começou a olhar isso como à luz lá de Gênesis capítulo de número 3. Nós falamos sobre a queda, né? E como então a idolatria, ela perfaz ali a humanidade exatamente ali naquela perspectiva. E aí a gente viu lá alguns pontos que foram interessantes, né? Quando o homem tenta cobrir a sua nudez com a folha de figueira, né? E aí você vai ter ali a questão da transferência da responsabilidade do homem, né? Quando, por exemplo, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso hoje, mas quando Deus vai interpelá-lo, então ele vai fazer o quê? A idolatria agora é a idolatria do eu, né? Então, a desculpa não, o senhor é culpado, né? Então assim, foi ela, não fui eu. Ela vai dizer foi a serpente, não fui eu, enfim. A gente já vai observando esse processo da idolatria em todas essas questões, na autojustificação, tentando cobrir a sua nudez, na transferência da responsabilidade, e hoje a gente vai continuar vendo isso como? Abrindo lá em Gênesis capítulo de número 4, tá bom? Quero que você olhe comigo lá rapidamente esse texto. E a gente vai perceber então como isso não apenas fica restrito, aliás, não fica restrito a Adão e Eva, mas isso agora vai se desenvolvendo. E principalmente a gente vai ver isso como? Lá nos descendentes, né? Nos descendentes ali em Gênesis capítulo 4, descendência de Adão, né? E aí, a partir de Gênesis capítulo 4, verso 17, nós somos apresentados a quem? Nós somos apresentados à descendência de Caim, tá bom? Deixa eu só ir para lá rapidamente aqui com vocês. Eu não vou ler o texto todo, mas diz assim: descendentes de Caim, né? E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim ficou uma cidade, e ele chamou Enoque, e era o nome do seu filho. E aí ele vai dizendo que vai nascendo ali Irade, enfim. E aí lá no verso de número 23, nós temos uma palavra interessante, né? Que é a palavra de Lameque, tá? Qual é a palavra de Lameque? Disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7, tá? Então, em Gênesis capítulo 4, irmãos, nós somos aqui apresentados aos primeiros descendentes de quem? De Adão e de Eva, tá? E logo no princípio desse capítulo 4, o que a gente observa? Nós encontramos a narrativa do quê? Do primeiro homicídio, não é isso? Caim se levanta contra Abel. Você vai ver que antes que isso aconteça, eles vão oferecer sacrifícios ao Senhor. E Deus aceita o ofertante e o seu sacrifício, no caso de Abel. E Deus rejeita o ofertante e o seu sacrifício, no caso de quem? De Caim. Diante disso, Caim faz o quê? Ele arma uma cilada para o seu irmão Abel e ele o mata. É interessante como nós, às vezes, lidamos com essa narrativa, com essa história, né? Porque nós dizemos que, porventura, Abel foi morto e assassinado por Caim porque Caim simplesmente ele tinha inveja do seu irmão, não é isso? Ele invejou o seu irmão. Veja, está errado a gente olhar para essa narrativa dessa forma? Não.
Mas uma coisa que nós precisamos nos lembrar é, vocês se lembram que nós dissemos aqui, que a idolatria está na raiz de todos os pecados. Ela está lá. Tá? Então, existe, logicamente, uma relação que não pode ser negada entre a inveja e a idolatria. Tá? Em última instância, como é que nós olhamos para o começo dessa narrativa no capítulo 4, com esse assassinato, né? Com esse atentado de Caim contra o seu irmão? Caim se tornou o Deus de si mesmo, irmãos. Lembram, a principal idolatria com a qual nós lidamos no Éden é que o homem, ele destrona a Deus e ele se coloca no lugar de quem? De Deus. E aqui, simplesmente, nesta narrativa, nesse atentado de Caim contra o seu irmão, acontece exatamente isso, essa situação cíclica, né? Isso vai simplesmente perdurando na humanidade. Caim se torna o Deus dele mesmo. Ele destrona o verdadeiro Deus e ele se coloca no lugar do verdadeiro Deus. E o que ele achava quando ele vai sacrificar o Senhor? Ele achava que ele tinha que ser reconhecido por Deus. Mas lembram o que foi que a gente estudou lá em 1 Samuel capítulo 16? O homem vê o exterior, mas Deus olha o quê? O coração. E Deus olhou o coração de Caim, e em razão disso, certamente ele foi rejeitado. Ele queria ser reconhecido, né? Mas em lugar do sacrifício dele ser reconhecido, o que foi que ele fez? Ele sacrificou a vida daquele a quem Deus havia recebido. Nesse caso, o irmão dele. Então, quando a gente olha para essa narrativa de Abel e Caim, irmãos, Caim e Abel, isso nos mostra o quê? Uma das coisas que nós precisamos entender é a chamada infiltração da idolatria no coração do homem. E essa, irmãos, é uma luta constante que nós temos que lutar dia após dia na nossa vida. A idolatria, irmãos, é algo que se infiltra, pode se infiltrar em nossos relacionamentos mais significativos. E o mais significativo relacionamento que nós temos, primeiramente, é com quem? Com Deus. E ela pode estar exatamente aí. E ela pode estar aí de duas formas. Sabe como? A primeira, nós destronamos Deus. Nós nos colocamos no lugar de quem? De Deus. Nós substituímos Deus por um outro Deus. Mas às vezes, o que é que nós também fazemos dentro deste processo idolátrico? E nós somos inclusive advertidos nos nossos símbolos de fé. Nós simplesmente fazemos o quê? Uma falsa imagem de Deus para nós. E é interessante isso, né? Essa falsa imagem que nós fazemos, e foi exatamente o que aconteceu ali no deserto, né? O bezerro de ouro, irmãos, não era um outro Deus que eles criaram. Eles utilizavam o bezerro para adorar o quê? Ao Deus vivo e verdadeiro. Mas não foi uma forma que Deus autorizou para fazer isso. Nós estamos fazendo isso muitas vezes no coração. E isso é interessante por quê? Porque para aqueles que fazem exatamente isso por conta da sua idolatria, eles acham que criando esse ídolo, isso permite ainda ter uma boa relação com quem? Com Deus. Afinal de contas, nós não estamos adorando um outro Deus, nós continuamos adorando o mesmo Deus. Só que qual é o detalhe, irmãos? Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos senhores e Deus se torna o quê? O nosso servo. Não é o que a gente vê, por exemplo, de maneira muito clara, sendo evidenciado aí em algumas denominações que se auto-intitulam Igrejas de Cristo? Como é que as pessoas muitas vezes tratam Deus? Elas dizem, não, Deus é o meu Deus, Senhor Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, eu obedeço a Ele. Mas o que a gente vê na relação entre essas pessoas e Deus? Eles são senhores e Deus é o quê? O servo que tem que atender à vontade deles. De onde é que vem isso? Da idolatria. Olha que coisa interessante. Isso vem da idolatria no coração do homem. E veja, essa só é a primeira parte. Aí você vai para o verso 17 lá, né, que são os descendentes de Caim. Aí você chega lá no verso 23 e 24 que nós lemos. E aí o que vai acontecer aí, irmãos? A idolatria aí, ela salta aos olhos. Olha a linguagem que Lameque utiliza. Lameque, irmãos, ele era um homem extremamente violento. Ele já se coloca exatamente assim, né? Ele não se contentava com atos de violência que ele mesmo cometia. Pelo contrário, ele se louvava acerca disso, né? Ele se orgulhava disso. Ele fazia questão de publicá-los, de anunciá-los. Ele queria ser reconhecido exatamente por essa maldade que ele praticava. E há quem diga, alguns teólogos, que esse é talvez um dos casos, né,
ou talvez o exemplo maior, nos capítulos iniciais da Escritura, daquilo que caracteriza a idolatria, ou daquilo que, por exemplo, mostra e revela a idolatria adentrando a experiência humana e mostrando que a idolatria jamais se aparta da humanidade. Então eles vão dizer que Lameque, o caso de Lameque é um caso, digamos assim, é uma ilustração, das maiores ilustrações que nós temos exatamente disso. Como a idolatria ela vai adentrando as experiências humanas. Ela faz parte, ela vai permeando a humanidade o tempo inteiro. Então, a pergunta para nós é, se ela faz isso, quais são então as raízes da idolatria? Quais as raízes da idolatria? Por que a idolatria, irmãos, ela é algo que permanece? Né? Por que a gente diz assim, ela vai permanecer até o fim dos tempos? Por que ela permanece? E aí há algumas coisas, biblicamente falando, que nos ajudam a compreender exatamente isso. E para isso a gente tem que olhar para onde? Para a natureza do homem. Precisamos olhar para o homem, para aquilo que ele é. Abram comigo em Gênesis 1:26. A primeira coisa é a gente entender que o homem, ele é um ser o quê? Criado, não é isso? Então o que é que Gênesis 1:26 vai dizer para nós? Vamos lá. Princípio das Escrituras, os dias da criação, sexto dia, e lá no verso de número 26 diz assim o texto. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A primeira coisa que a gente tem que entender, o homem, ele é um ser o quê? Criado. Primeira coisa, para a gente entender essa permanência da idolatria, né? Essa insistência, essa permanência, essas raízes idolátricas. Então, a origem criacional do homem é uma verdade que tem muitas implicações. E qual é a primeira, irmãos? Ou pelo menos duas, falando e relacionando isso ao tema da idolatria. A primeira é que porque o homem é um ser criado, ele tem carências. Temos ou não temos carências? Temos. Irmãos, Deus é um ser carente? Não, a Bíblia diz que Deus é um ser o quê? Autossuficiente. Ele não precisa absolutamente de nada. Deus é um Deus absoluto. Deus é um Deus autossuficiente. Nós somos diferentes de Deus nesse aspecto. Nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus e nós temos necessidades. E quando nós olhamos para as necessidades, nós podemos classificá-las em duas. Nós temos necessidades terrenas, que dizem respeito ao quê? A manutenção da nossa vida, ao nosso sistema biológico, ao nosso corpo, tá? As necessidades físicas do corpo, mas nós também temos as necessidades o quê? Espirituais. E essas duas necessidades, elas precisam ser o quê? Supridas, irmãos. Supridas. Então, como é que essas necessidades elas não são supridas? Se nós temos essas necessidades físicas, nós temos necessidades espirituais, nós temos que ser compreendidos à luz também dessas necessidades, porque isso faz parte também da nossa vida. E a Bíblia, inclusive, ela vai estabelecer, às vezes, uma relação, ela vai usar a linguagem, por exemplo, da nossa necessidade física, como uma figura para falar da nossa necessidade espiritual. Por exemplo, no Salmo 42, verso 1 e 2, abram aí, por favor. Alguém lê esse texto para mim. O Salmo 42, verso 1 e 2. Teólogo Misael, lê esse texto aí, por favor. Pronto. Pronto, ele está usando uma linguagem, o quê? Ele está falando de sede, né? Mas ele não está falando de uma sede física, ele está falando sobre o quê? Algo espiritual. Ele usa algo que seria uma necessidade física, mas para mostrar uma carência espiritual. Mateus 5,6, a mesma coisa, tá? Então, essa é a primeira implicação. Mas a segunda implicação é, nós somos religiosos e adoradores por natureza. Nós fomos criados, irmãos, seres religiosos. Percebam que, como criaturas, nós não possuímos apenas as carências físicas, mas nós também precisamos suprir as necessidades espirituais. E como é que nós suprimos isso?
Isso tem a ver com religião. Isso tem a ver com religião, irmãos. Essa tendência natural que todo homem possui de estabelecer uma relação de confiança, de afeto, de amor, de obediência com algo ou com alguém, deriva exatamente dessa necessidade espiritual e dessa necessidade de se satisfazer essa questão espiritual da qual tanto nós necessitamos. Então, quando nós falamos, por exemplo, que o homem ao ser criado, ele tem essas duas necessidades e ele sente carência das duas, e essas duas precisam ser o quê? Supridas. Ok? Mas qual é a segunda coisa que não está desassociada dessa? O ser humano, infelizmente, por causa da queda, tá? Ele foi criado. Antes da queda ele era o quê? Perfeito. Mas após a queda, o homem se tornou o quê? Egocêntrico. Centrado em si mesmo. Ok? E aí o que acontece? A Bíblia nos dá pouquíssima informação do que, de fato, acontecia com o homem antes da queda. Muito é o que? Especulação. Nós temos algumas coisas que nos são ditas, né? Mas a experiência que o homem teve, ou experiências que o homem teve antes da queda, não nos são muito relatadas nas Escrituras. A gente sabe que Deus colocou o homem lá no jardim para cultivá-lo. A gente sabe lá que tinha aqueles 3 mandatos, né? Os mandatos, o mandato cultural, o mandato espiritual e o mandato social, né? Deus estabeleceu tudo aquilo. Nós sabemos que Deus deu a ele uma mulher, né? Que havia a condição de se procriar filhos. Nós sabemos, como nós vamos ver aqui, que Deus, né, mantinha uma relação com eles, enfim. Mas a gente não sabe dos detalhes, a gente não tem muitas informações. Mas é interessante, irmãos, quando a gente olha para o capítulo de número 3. Por que a gente olha para o capítulo de número 3? Porque antes o homem tinha necessidades físicas e espirituais antes da queda, e elas eram supridas. Pós-queda, ele continua com essas necessidades. Só que o que acontece? Há um tema que é recorrente ali nos 3 primeiros capítulos, que nós podemos, por exemplo, resumi-lo com a palavra voz. Deus disse, Deus usou a sua voz e tudo foi o quê? Criado de maneira perfeita, plena, absoluta, pura, santa. Tudo refletiu o quê? O caráter de Deus. No começo do capítulo 3, nós somos inseridos mais uma vez pelo quê? Pelo tema da voz. E agora quem fala não é Deus, quem fala? A serpente fala. É isso? Agora nós ouvimos ali no capítulo 3 a voz do tentador. Os 2 primeiros capítulos nós ouvimos a voz de Deus. No capítulo de número 3, agora nós temos a voz de quem? Do tentador. No capítulo 1 e 2, Deus, através disso, da voz, ele vai estabelecer o quê? Não apenas a criação, mas a harmonia na criação. Mas no capítulo de número 3, há uma outra voz que convida a um convite para o homem fazer valer a sua própria voz. Não é assim que ele fala lá? Não, certamente você não morrerá. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A voz do diabo, quando tenta Adão e Eva, e eles dão ouvidos à voz de Satanás, e eles resolvem desobedecer a Deus agora, o ouvir essa voz vai causar o que agora? Vai introduzir. Veja, Deus através da sua voz introduziu a harmonia. Porque o homem deu ouvidos à voz de Satanás, agora vai ser introduzida o quê? A desarmonia no mundo. E essa ideia de desarmonia, ela vai perfazer agora o quê? A realidade da humanidade, criada a partir do momento em que o homem deu ouvidos a outra voz. Simplesmente agora vai haver o quê? Uma desarmonia. Aquilo que antes era destinado a Deus, o amor, o afeto, a dependência a Deus agora, se desfaz, irmãos. Aquela voz do homem, aquela voz de Deus que era crida, amada e obedecida pelo homem antes, né? Agora já não mais o será. Já não mais o será. E é interessante porque como é que você pode inclusive enxergar essa perspectiva lá
no cultivo dessa relação que havia antes entre o homem e Deus. Porque o texto de Gênesis capítulo 2, ele mostra uma coisa muito interessante. Quando Deus criou o homem e a mulher, pela viração do dia, o que é que Deus vinha fazer no jardim? Manter um relacionamento com eles. Manter comunhão com eles. Deus se encontrava, irmãos, diariamente com Adão e com Eva. E aí Gênesis capítulo de número 3 nos mostra que depois que o pecado entra no mundo, eles ouviam a voz de Deus. O que acontecia agora? Veja, no capítulo 2, 1 e 2, quando Deus os coloca lá e Deus fala, eles vêm ao encontro de quem? Do Senhor. Há uma harmonia entre eles, não é isso? Há uma comunhão. No capítulo 3, depois da queda, Deus fala. E o que acontece com o homem e com a mulher? Eles se escondem. Eles ouvem a voz e eles se escondem da presença do Senhor. É impressionante, irmãos, essa narrativa exatamente nesse momento aqui. Tá? Porque ela vai descrever o quê? É uma relação antinatural. Deus não criou o homem para ser assim. A relação agora é antinatural. O encontro com Deus era algo que corriqueiro, comum, natural. E agora, é interessante, né? Deus falava e o homem jamais iria fugir da voz de Deus. Mas agora Deus fala e o homem faz o quê? Ele foge de Deus. Ele foge do Senhor. Eles fogem de algo que eles não deveriam fugir e que eles não fugiam no princípio. Daí nós entendemos, irmãos, a posição do homem inicial era uma posição teocêntrica. Quem estava no centro da vida do homem? Deus. Como é que termina Gênesis capítulo 3? O homem é o centro da sua vida. Ele é egocêntrico. Tá doido, meu. E que bicho solto, né? Pois é. Oi. Eu te pergunto, Deus precisa de nós para quê? Se a gente diz que Deus é absoluto e autossuficiente, Ele precisa da gente? Isso não anula, logicamente, o fato de que Deus ele quer ter uma relação com seus filhos. Não é verdade? Que Deus fez um pacto e uma aliança com eles e prometeu ser o seu Deus e ele seu povo. Mas, irmãos, essa é a visão egocêntrica do homem. Deus precisa de mim. Oxe, não. Deus não precisa. Deus é autossuficiente e absoluto. Na verdade, o que a gente está vendo aqui? É que Deus precisa, é que o homem precisa de Deus. Ainda que ele negue isso. Ainda que seu pecado segue para isso. Mas o homem, ele precisa de Deus. E a gente inclusive vai ver isso, né? Como eu estou escrevendo sobre questão financeira, irmãos, ninguém se satisfaz nessa vida se não for em Deus. Só Ele supre as carências, inclusive materiais. E ninguém se satisfaz com isso, a não ser em Deus. Então, o homem não consegue nessa satisfação. Ele não pode, ele não tem condições de encontrar essa satisfação nele. Né? Por causa do pecado, ele se tornou egocêntrico. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se que o homem está o quê? Ele é ignorante, o homem natural é ignorante, o homem natural é cego. Ele não consegue discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem de maneira o quê? Espiritual. Entendeu? Então, categoricamente, o homem rejeitou a voz de Deus. Deus supria todas as necessidades do homem. O homem, a posição do homem ativa antes da queda era de teocentrismo. Deus supria as necessidades. Com a queda, o homem se tornou o quê? Egocêntrico. Lembram lá? A idolatria do eu. Tá? A idolatria do eu. Agora, o homem gira em torno do próprio homem. E veja como isso se desenvolve ao longo de toda a humanidade e nas várias camadas que compõem, não é, a própria atmosfera da humanidade. O que é a educação comum hoje nas escolas?
tudo é voltado para quem? Para o homem. Isso é prova da idolatria e do egocentrismo do homem. Só que a Bíblia enfatiza de uma forma muito clara que todas as ciências elas foram criadas por Deus. E o centro de tudo isso é quem? É Deus. A ciência se volta para Deus, é para a glória de Deus. Até no processo, por exemplo, quando você vai estudar a questão da escola, né, e de como a escola deveria ser, de como o sistema de educação deveria ser, as coisas são de Deus para Deus. Para o homem, irmãos, a coisa é do homem para o homem. O homem está no centro de tudo. É tudo para o homem. Na educação clássica, por exemplo, cristã, não. Deus é a centralidade. Então, lá quando Deus cria todas as coisas, você já tem a presença da matemática, da física, da química, da biologia. E Deus criou tudo aquilo para o louvor da sua glória. Ele é o centro de todas as coisas. Olha o que o pecado faz. Ele transforma as coisas que eram naturais e teocêntricas naquelas que são voltadas completamente para a idolatria do eu, do homem. Para a satisfação do homem. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, eles têm o conhecimento de Deus, irmãos. Mas o que é que eles falam? O que é que eles fazem? Eles suprimem esse conhecimento, eles não glorificam a Deus. Eles rejeitam o Senhor. Eles se tornam ídolos de si mesmos. Mas há uma terceira questão, para a gente poder terminar, que é, então não apenas, veja lá, o homem não é apenas um ser criado, o homem ele é um ser originalmente teocêntrico, ele é, mas depois da queda o homem se tornou então um ser o quê? Egocêntrico. Então a queda, eu pergunto, vocês acham que a queda eliminou o impulso religioso do homem? Não. Mas ela o quê? Ela o alterou. A queda alterou. Até porque nós vemos que é essencial à natureza humana esse impulso religioso. Todos os homens são seres religiosos. Até o ateu é um ser religioso. Quem é o Deus do ateu? Quem é? Ele mesmo. É ele mesmo. Há o aspecto da religião ali, tá, irmãos? Agora, nós simplesmente deixaríamos de ser o que somos humanos caso, não é, caso isso tivesse acontecido, ou seja, o aspecto da religião tivesse sido o quê? Completamente desfeito. Então, o que a queda fez? A queda ela redirecionou, tá, o nosso impulso religioso. De Deus foi para quem? Para o homem. De Deus foi para o homem. Deus foi destronado no nosso coração e nós mesmos passamos a ocupar o lugar que pertencia a Deus. E vejam, irmãos, esse redirecionamento de Deus para o homem não acontece sem consequências. Quais são as consequências da idolatria, irmãos? Qual é? A primeira é que ela é uma realidade permanente. Ela sempre estará o quê? Presente. Nós substituímos no coração o Criador, que é absoluto, pela criatura que é o quê? Relativa. Nós somos privados da fonte da saciabilidade das nossas almas. O homem natural, irmãos, é por isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente está avaliando essas coisas de forma errada. A gente diz assim, mas o ímpio pode ser feliz. Mas que tipo de felicidade desfruta o ímpio? Mas o ímpio tem as suas necessidades saciadas. Que tipos de necessidades saciadas? Você acha que o ímpio conhece o que é amor de verdade? O que é ter um coração saciável, completamente saciável, não é? Suprido de todas as necessidades, como um crente desfruta? Ele jamais desfrutará disso, irmãos. Porque ele é um ser o quê? Egocêntrico. Ele não é um homem que foi regenerado, por exemplo, em Cristo, para que o aspecto do teocentrismo pudesse ser renovado na vida dele, não. Então, nós somos privados. Quando a idolatria ela permanece, o homem é privado do quê? Dessa verdadeira saciabilidade das suas carências espirituais. Nenhum homem nesta vida sem Cristo tem as suas necessidades espirituais saciadas. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que, inclusive, ele está o quê? Morto em seus delitos e pecados. Espiritualmente, ele está o quê? Amarrado, escravizado. Isso não é ter a sua natureza espiritual saciada, irmãos. Pelo contrário. É por isso que você vê o caos na vida de uma pessoa instaurado. Você vê a falta de direção, você vê a falta de sabedoria. Como o apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, lá, né? Porque as nossas características externas, elas se revelam a partir do coração. Lembra? Na antropologia bíblica, o conceito é
Nós somos feitos para funcionarmos de dentro para fora. E Paulo vai dizer que a coisa acontece de tal maneira que daqui a pouco a vida espiritual está tão degradada, a vida do homem natural, que o pecado dele para ele, assim, ele já não tem mais nem o desejo de escondê-lo. Pelo contrário. E não é o que a gente vê, por exemplo, aqui em Lameque. Olha o que a idolatria faz. E o que ela vai gerando, né? A permanência dessa idolatria. Ele simplesmente, abertamente, ele confessa os seus crimes para que ele seja o quê? Glorificado por isso. Então não há saciabilidade. É à toa que Calvino vai dizer, então, que a gente tem que olhar para o coração. Por quê? Porque o coração é uma fábrica de quê? De ídolos. É uma perpétua fábrica de ídolos. É uma constante fábrica de ídolos. Você está lutando contra um aqui, daqui a pouco seu coração, crente, né? O crente está lutando contra um ídolo bem aqui, daqui a pouco ele tá com o coraçãozinho ainda não completamente perfeito, já está criando um outro, e você está lutando contra esse outro, destronando esse outro, né? E colocando Deus no lugar dele, já aparece um outro ali. Olha que coisa interessante. E qual é o resultado disso, irmãos, na vida de um homem? Vazio. Futilidade. Devassidão. Tudo que é gerado. Jesus não disse, não é o que entra que contamina, mas é o que sai do coração do homem. O coração do homem se revela. Jeremias, e eu termino aqui, no capítulo 2, versos 12 e 13, falando sobre esse resultado, sobre esse vazio, sobre essa tendência de preencher o coração, e o coração desse homem não tem condições de fazê-lo. Abre comigo aí em Jeremias. Jeremias 2, 12 e 13. Abriram aí? Olha o que ele diz aí. 2, 12 e 13. Então qual é o problema aí? Né? 2, 12 e 13. Qual é o problema aí? O problema é o pecado do povo. Então, você pega a Bíblia, você abre a Bíblia, é interessante. Eu acho que, se você for analisar, eu nunca fiz esse levantamento, lógico. Mas, irmãos, é bem fácil você chegar sempre num texto em que Deus está falando do pecado do seu povo, né? Ou do pecado da sua igreja. Mas, enfim, 12 e 13 ele diz assim, olha lá. Espantai-vos disto, ó céus, e, olha a linguagem, irmãos, e horrorizai-vos. Ficai o quê? Estupefatos. O que é ficar estupefato? Sabe o que é ficar estupefato? Sabe aquele bobão, quando vê um negócio assim que impacta tanto, ele faz assim. Ficar estupefatos, né? Olha lá que ele diz. Diz quem é que está dizendo isso? O Senhor. Por que ele diz isso? Aí no verso 13 ele diz o porquê. Porque 2 males cometeu o meu povo. E que esses males, ó, eles estão relacionados. Veja se não é exatamente aquilo que nós estamos falando. Olha lá. Ele diz: a mim me deixaram. Eles rejeitaram o Senhor. Mas ao mesmo tempo em que eles... Aí veja, antes disso. Manancial é o quê? Hein? Vocês já ouviram falar daquela expressão manancial no deserto? Camarada vem lá vários dias no deserto. Não é isso? Morto de sede, os animais quase morrendo, o cara definhando, e ele encontra um manancial no deserto. O que é aquilo dali? Hein? É um lugar em que ele vai suprir a sua o quê? A sua necessidade ali. Deus está se autodeclarando como aquele que o quê? Um manancial de águas vivas. Então ele está falando dentro de uma linguagem o quê? Espiritual. Ele é que supre. Mas ele diz o quê? Que esse povo fez o contrário. Eles desprezaram esse Deus que é capaz de dar o que a eles? Saciabilidade espiritual. E como é que o povo tentou resolver isso? Olha o que ele diz no final do verso 13. Cavaram cisternas rotas, que não retém o quê? Água. O que é uma cisterna que não retém água? Ela não tem água. Ela sacia? Não. Só promete. O cara olha de longe e diz, ali tem água. Que maravilha. Quando ele chega lá, a bicha está seca. Está pior que o deserto.
Está morto. Irmãos, só para a gente entender, essa era a nossa natureza sem Cristo. A gente luta contra a idolatria, a gente luta, mas a gente não está mais escravizado à idolatria. Então, essa era a nossa natureza. Isto aqui, aquilo que nós estamos falando aqui, isso nos descrevia. Lógico que a gente ainda tem que tomar cuidado. Sim, temos que tomar cuidado, porque a idolatria, inclusive, está na lei que Deus deu a quem? A seu povo. Se ela não fosse perigosa, se ela não causasse males, Deus não colocaria isso na sua lei. Mas ele não coloca apenas no resumo da lei, ele fala sobre ela ao longo de toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. A gente precisa ter cuidado. Mas eu quero lembrá-los de um detalhe. Paulo vai dizer lá em Efésios, a gente está estudando isso. Isto era pertinente ao velho homem. E graças a Deus, porque quando nós olhamos para isto e vemos como é o coração do homem natural, escravizado a esse tipo de coisa, destronando Deus do seu lugar e sendo completamente egocêntrico, veja, olha a gratidão que a gente tem que ter para com o Senhor, porque a gente jamais se livraria de um estado como esse. Nós jamais teríamos, irmãos, a nossa vida espiritual saciada. Aquela sede, né, que muitos sentem, né? O homem quando está se aproximando, quando Deus está trabalhando no coração dele por meio do Espírito, o homem consegue assim, sentir, ele começa a sentir o quê? É uma sede de saciabilidade, é quando Deus está chamando ele para a sua presença. Deus está revelando essa sede, Deus está chamando para que o próprio, em Cristo, ele possa saciar isso. Deus fez exatamente isso com a gente. Por graça e por misericórdia, não é porque a gente merecia. Nós somos culpados desse pecado de egocentrismo, de destronar Deus e de nos colocarmos no lugar de Deus. Mas em Cristo, Ele nos libertou. Mas ainda há necessidade do cuidado. Com a idolatria não se brinca. E vou só lembrá-los do detalhe de hoje à noite. A idolatria continuará permeando a humanidade durante todo o seu tempo de existência. Até que Cristo volte e simplesmente acabe com todos os pecados. Até que Cristo, né, volte e de fato transforme todas as coisas definitivamente, né, nos dê o último estágio do nosso processo de santificação, que é a glorificação dos nossos corpos, né. Até aí, irmãos, os crentes terão que lutar contra a idolatria, e a idolatria estará escravizando o restante da humanidade. Porque desprezou a Deus, a fonte de todo manancial, e resolveu cavar cisternas rotas que não retêm água para si. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, numa noite, no meio de semana, que nos anima, que nos alegra, e que, ó Deus, nos faz mais uma vez sermos gratos ao Senhor pela salvação, pela libertação daquela escravidão, ó Deus, na qual vivíamos, no egocentrismo dos nossos corações pecaminosos, a nossa vida espiritual, ó Deus, escravizada. Ó Pai, o Senhor nos tirou da mediocridade, nos tirou, ó Deus, do lamaçal de pecado, nos tirou dessa escravidão, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, para o reino do Filho do Teu amor, Jesus Cristo. Mas também, Senhor, Deus nos faz compreender que, embora não mais escravizados ao nosso próprio pensamento e coração, ao nosso pecado, nós ainda precisamos lutar contra o pecado da idolatria. Nós não podemos, ó Deus, fazer outros ídolos, nós não podemos adorar outros deuses, nós não podemos fazer nada com a desculpa de que estamos adorando ao Senhor, mas nós devemos adorar o Senhor como único Deus vivo e verdadeiro, o único capaz de saciar todas as nossas necessidades, e principalmente as necessidades da nossa alma. E o Senhor fez isso, colocando-nos aos cuidados de Cristo Jesus, que deu a sua vida lá na cruz do Calvário por nós. Que, como cantamos aqui no início dessa noite, os nossos olhos estejam postos no Redentor. Que o nosso coração busque, ó Deus, a semelhança desse bendito Salvador,
em santidade, em pureza, em humildade, em submissão ao único Deus vivo e verdadeiro, para que possamos servi-lo cada dia mais como servos que são encontrados pelo Senhor na tua presença, em temor a ti, em amor, em devoção para contigo, ó Deus. Obrigado porque o Senhor em Cristo está restaurando em nós aquela natureza, ó Deus, que se encontrava lá no Éden, pura, santa, se encontrava dia após dia com o Senhor e desfrutava da tua santa presença. Logicamente, Pai, nós teremos isso de uma forma absoluta quando Cristo voltar. Mas agradecemos porque nós, em parte, já desfrutamos disto aqui. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Vamos em paz. Retornamos no próximo domingo. Eu vou apenas lembrá-los